Falando de espiritualidade, de sair do corpo, que o nome é até viagem astral, quer dizer, já para quem olha lá fora, mas o assunto de hoje ele envolve uma viagem mais profunda. Tudo isso vai ficar, tudo está assim, na hipótese, estamos todo mundo aprendendo, mas o de hoje ele vai um pouquinho mais além do que a gente fala normalmente. É uma teoria, tá? Essa teoria ela é falada há muito tempo, é divulgada há muito tempo. Ainda assim, é muito difícil, porque entrar em contato com algum tipo de lógica, porque sair do corpo, você pode fazer uma técnica sair do corpo, mas acessar isso, velho, não é tão simples. A gente meio que percebe as projeções astrais, meio que às vezes nos demonstram algumas coisas de quebra de tempo. Às vezes você encontra com um ser, como aconteceu comigo, que fala alguma coisa, mas bem sutilmente. Você também sente que, apesar de estar aqui, nós não somos só daqui, também não somos só isto aqui. Quer dizer, quando eu digo só, não é só a gente aqui, o conhecimento que a gente acessa enquanto no plano astral. É um conhecimento que nós temos de forma conectada, de uma forma mais profunda do que a gente consegue imaginar. Se você parar para pensar, deixa eu ver se eu colocar aqui. É porque não está aqui. A capinha do vídeo de hoje, deixa eu baixar aqui pelo menos uma parte dela, tá? Que, poxa, tá no outro computador. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. A capinha do vídeo de hoje, não esqueça, você assiste aí. É uma pessoa meditando com umas células. Eu venho estudando muito citologia, bioquímica, microbiologia, assim, e com isso já preparando para o que está por vir. E cada vez mais, cada vez que eu estudo, por isso que esse assunto tá, eu começo a fazer comparativos. Por exemplo, vamos lá. Para começar aqui, tá? Subdivisões da consciência, que é parece que o universo, isso tudo que eu estou falando, repito, hoje é dia de viagem, então senta, relaxa, acende aí liga o seu tererê aí, ou o seu, assim, tererê, ou o seu, como é que chama, não? Potinho de ayahuasca, o seu potinho da montanha, o seu orego, ou o que você quiser fazer, porque hoje é para sentar e viajar e ficar assim, ó, porque nós vamos longe, tá? Então, começando a viagem na maionese. Se você parar para pensar, parece que está tudo, desde o micro e desde o macro, aparecendo. Agora, perceba. Imagine que você fosse uma célula. Nós temos... Alguns falam que nós temos 70 trilhões de células, outros falam que nós temos 300 trilhões de células. Não importa. Tem por volta de umas 100 trilhões de células no corpo físico. Se você... Sendo que no planeta Terra, a gente não consegue entender a dimensão dele, nós somos 8 bilhões. Nós estamos falando de uma coisa que não dá nem para calcular. Está acima da possibilidade. Se você fosse só uma célulazinha, pequenininha, dentro de um corpo físico, você não saberia que você está dentro de um corpo físico. Você não perceberia que você está ali e que você procria. Quer dizer, você, por alguma forma, você pega informações daqui até lá, tem um processo da meiose, onde você vai uma parte para outro ser, divide, e tem o processo da mitose, onde vai um ser inteiro seu transformando em processo, e se não fosse esse processo constante, parece que esse serzão, que é algo que a gente não entende, a gente pode chamar de Deus, se é que a célula me olha como Deus, ele não entende o processo, ele também faz parte. Nós não conseguiríamos sobreviver se as células não fizessem esse processo. Então, de alguma forma, não sei dizer como, mas aparentemente há uma conexão entre o que a gente consegue enxergar no micro e a gente vai para o macro. Se você, nesse momento, é uma célula, é parte de, sei lá, trilhões, sei lá, você nunca vai conseguir ver o que está lá fora. Você vê parte... Por exemplo, nós estamos entendendo o que é o órgão da... Olha que eu falei que é viagem hoje, da Via Láctea. A Via Láctea provavelmente é um negocinho pequenininho que nós somos parte dela, que é parte de outra coisa maior. Então a gente não consegue ver. Por mais que uma célula tente, ela nunca vai conseguir olhar uma pessoa. Eu faço parte de uma pessoa. Ela deve até falar: olha, você acredita em pessoas? Não, eu acredito em pessoas. Acredito, acho que somos parte de uma pessoa. Na verdade, essa pessoa é um Deus para ela, entre aspas, porque para ela existe porque nós existimos. É difícil dizer esse comparativo de onde começa e onde termina. As mônadas é um assunto que parece que vai um pouquinho mais adiante do que esse processo celular, que faz parte de um contexto maior. As células, magneticamente, quanta água você bebe, a célula tem aquela quantidade de água.
como que está a situação, se a célula fica doente, uma começa a transmitir para outra, parece que isso envolve o centro do processo inteiro e o corpo também adoece. Se você está magneticamente mal, a sua aura, cada célula também é uma mini aura, está num processo interessante. Mas, aparentemente, pode ser, vamos voltar a um outro conceito aqui, um conceito aceito por eles, parece não achar que eu estou viajando demais, e estou, mas vamos para outro processo. O outro conceito interessante é o conceito dos almas grupais. Mesmo o espiritismo, que estuda também de forma, o Kardec buscando para o científico, pelo menos a ciência, filosofia e religião, né, 66% de pesquisa, conhece e estuda as almas grupais, que é o conceito de consciências em menores níveis, que em relação a gente, precisam se subdividir para ter várias pequenas experiências, já que elas têm uma mortalidade alta. Pensando no mesmo aspecto, células também precisam, de alguma forma, sobreviver, fazer várias. Muitas delas morrem no meio do caminho, sofrem influência de bactérias, de vírus, um monte de coisa, e algumas sobrevivem e o processo está ali. Aparentemente, grupos de espíritos se subdividem, mas não aparentemente. Até dizem algumas pessoas que subdividem numa mesma dimensão. Até então, isso para mim é a teoria da teoria, perdão, a hipótese da hipótese. Aparentemente, nós não subdividimos mais na mesma frequência, mas nós já chegamos ao nível de consciência onde fica, por exemplo, uma parte aqui, digamos que outro corpo, comparando a gente com a célula de novo, seja outro planeta, outra parte ali, e às vezes é aí que vem o outro processo, que é a viagem incrível. Nós não necessariamente ficamos só no mesmo nível. Pode existir um ser seu, por exemplo, como uma célula vegetal, um exemplo, numa frequência um pouco menor, mas conectado. O ato de nós não estarmos, é interessante isso, no mesmo ambiente não quer dizer que, como as almas grupais estão, quer dizer, na mesma frequência dimensional aqui, não quer dizer que nós também não temos um grupo de girinos, é o mesmo espírito. Uma parte na floresta cheia de plantinhas, é o mesmo espírito. Um processo ali de mineral, onde tem o mesmo espírito. Tá? Então, aparentemente, com o tempo de evolução consciencial, esse processo de alma grupal, ele continua, mas ele independe só de um lugar, mas aí que vai um processo mais profundo. As mônadas, como eu falo, são expansões da consciência, como se a consciência estivesse em um determinado ponto, protegida, aprendendo, e ali ela começa a se expandir. Não existe um negócio expandindo. É um processo, não existe um braço, como a gente parece um polvo, né? Mas aparentemente o processo está expandindo. Você está ganhando experiência em vários lugares e você tem, enquanto consciência, a sensação de centro, de existir, porque chegou num nível, a sua consciência, onde mesmo somente pequena parte sua expandida já parece existir. Agora pensemos. Eu vou começar a ir a fundo aqui, tá? Antes de mais nada, a mônada vem do grego, que eu não sei dizer esse negócio aqui, mas é um negócio que significa simples, que se traduz como único, como parte de um composto. Aliás, o termo vem de mônades, considerado como a única, a uma coisa indivisível, ou seja, que mantém o foco, ele, apesar de estar perdendo elétrons, de estar ali, ele é forte, é único, é o comparativo com a consciência, tá? É um elemento simples que compõe todas as coisas. Uma mônada, no caso, seria como se nós fôssemos parte de um processo desse tipo que expande, que não, fazendo um comparativo com o átomo, mas lembrando que fiz um comparativo com as células, como nós se fôssemos alguma coisa que está um tempo trocando. Um pega um pouco perde um elétron ali, vão de próton para lá, e a gente está trocando informações o tempo inteiro, ganhando informações de uma forma ou de outra, mas não só de uma forma. Parece que, sendo o corpo físico um determinado veículo, nós estamos divididos, aprendendo aqui, enquanto ao mesmo tempo aí vem realidades paralelas, ou eu sempre confundo realidade paralela com quebra de tempo e espaço, ou com a quebra de tempo e espaço é o seguinte, a gente está aparentemente aqui, o assunto é bem complexo, mas difícil até de falar. Nós estamos aparentemente no mesmo lugar, todos nós, mas você também consegue estar em outro lugar ao mesmo tempo, independente do espaço e tempo. Porque a consciência ela se expande. Se você viaja daqui para Júpiter, passou um tempo. Mas você pode estar aqui em Júpiter ao mesmo tempo.
Isso não significa que se funcione, inclusive, não só ao mesmo tempo na mesma linha cronológica. Você pode estar aqui e tendo experiência específica no futuro, no passado ou relativo, até porque esse processo não sofre, a consciência não sofre com distanciamento, então logo ela não sofre com espaço e tempo. O tempo não existe para a consciência. O que é presente é somente o lugar onde ela está. Naquele momento ela entende como se aquilo fosse presente, mas ela pode nem se deslocar, está ao mesmo tempo em outro lugar. Um veículo, que é um corpo astral, corpo energético, corpo mental, ele se desloca. No deslocamento, você tem a sensação de tempo, que tem uma referência de onde você estava para onde você vai. A consciência ela não precisa se deslocar, porque ela simplesmente expande o seu tamanho, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso cada vez mais vai ficando, digamos assim, apto. A pessoa que a consciência parece que ela vai evoluindo e cada vez vai ficando mais perceptiva. Algumas pessoas também usam o conceito da centelha divina. É muito visto no ocultismo, que é como se nós fôssemos, aí o conceito é mais difícil, parte de um todo, que você não perde individualidade, mas esse todo ele expande a sua própria consciência e você, quando está aqui, você tem a sensação de centro. Na verdade, depois que você se junta, o processo ainda é superior, a gente não consegue entender, fruto de um processo de que não tem um limite para a quantidade de mônadas, ou seja, a quantidade de expansão consciencial. Acho que cada vez mais vai expandindo. Certa vez, e aí veio a orégano das montanhas da Jamaica, eu tive uma experiência incrível, contei algumas vezes, tá? Em que eu procurei um ser, e apareceu um ser invisível do meu lado, e ele falou para mim que mostrou o lugar onde ele estava, eu perguntei o que ele me viu, como ele me viu aqui. Ele falou, eu lhe vi porque eu percebi o seu sinal no momento em que eu passava. Mas você está aqui? Eu falei, eu estou aqui, mas também estou no lugar, no planeta onde você está vendo. Eu não estou só aqui. Só que você também está em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas ainda não consegue perceber. Aí eu me fez, tanto que eu, na mesma hora, me despedi do cara para voltar para o corpo, para poder lembrar daquilo e começar a pensar naquela viagem na maionese. Eu falei, caramba, velho. O cara falou que ele estava aqui em outro lugar ao mesmo tempo, que eu também estou, mas eu não sei. Aí eu fiquei pensando assim, pô, se eu não... Eu fiquei pensando, eu não sei aqui e não sei no outro lugar também que eu estou, em mais de um lugar que eu estou, nenhum de meu ou parte minha, ou sei lá, de expansão da minha consciência num lugar não sabe, ou tem algum lugar que sabe e enquanto encarnado no planeta Terra eu não sei. Aí eu comecei a viajar. São coisas que eu pensei a ponto de travar a consciência e ficar pensando. São coisas que sempre inteiro eu fiquei pensando, será que eu posso ser ou posso ter algum nível maior de experiência onde, por exemplo, se tiver uma parte minha expandida, cara, isso aqui é tudo teoria, pelo amor de Deus, teoria da hipótese. Uma parte minha expandida ali no planeta Júpiter, será que no planeta Júpiter, enquanto consciência, eu falo, poxa, eu estou falando, não, tem uma parte minha encarnada na Terra, tendo experiência lá nesse momento, né? Está aprendendo uma determinada coisa, e é importante para que aquilo retorne para mim nessa experiência. E de lá, eventualmente, né, enquanto consciência, eu consigo perceber que eu estou recebendo informações no tempo inteiro de lugares diferentes, né? Porque se o universo é infinito, quer dizer, pelo menos aparentemente pode ter até um infinito, uma quantidade, mas para a gente é tanto número que ele é infinito. Uma consciência dentro do sistema da eternidade, velho, ela demoraria um tempo, falando em tempo, absurdo para passar por todas as experiências que ela precisasse. Então, seria justo ou inteligente, já que é tão complexo a coisa aí fora, que a gente conseguisse, como um óculos de realidade virtual, ou alguma coisa assim, expandir a percepção e ter uma experiência em algum outro lugar, sem precisar ficar pulando de galho em galho, tendo várias experiências em vários lugares. Como Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu pai. Será que há muitas moradas com seres diferentes vivendo lá? Ou eu também faço parte de vários lugares? É aí que vem o detalhe. Não sei. Mas eu vou fazer umas perguntas para vocês. Vocês já perceberam que, às vezes, você acorda diferente? Alguma coisa acontece? Sei lá, algo... Pode ser você próprio evoluindo aqui, claro. Mas você vem tentando por muito tempo uma solução, uma explicação, alguma coisa. Às vezes, existem tantas coisas estranhas que até existe um processo que eu falei um tempo atrás, que você não sabe mais, a vida muda tanto que você já não sabe mais se você está, se é você
igual, parece que você é um outro eu seu, ou se alguma coisa entrou no seu corpo e modificou você, velho. Você muda totalmente, às vezes até para pior, entre aspas. Estava dentro de você uma possibilidade de ter algum tipo de experiência que levasse você para aquele processo. Não sei se vocês perceberam, há uma coisa muito estranha, há um processo de descontrole na gente que a gente não sabe também de onde vem. É como se a gente estivesse vivendo aqui, a Deus dará, assim, entre aspas, né? Mas o termo, sem entender direito, e de fato é isso, porque a gente encarna, não sabe de nada. E esse processo é interessante, que você desencarna com a mônada daqui. Você está com a mônada, quer dizer, a expansão de consciência no planeta Terra, uma delas. E você tem centro, sensações de existência, você precisa evoluir, quer dizer, a responsabilidade de aprendizado daquilo. Você desencarna, vai para o astral, vai para o corpo mental, e aí que vem a pergunta: será que no corpo mental são 3 frequências mentais, aparentemente, acima tem algumas outras? Cacau concorda. E será que lá a gente consegue acessar um pouco disso? Será que em algum lugar, nesta expansão específica consciencial, a gente consegue... Relaxa que a mônada de Cacau tá dando uma lambida em mim aqui, tá tudo certo. A gente consegue, pois é, a gente consegue entender o processo. Será que a gente consegue ter consciência? Não sei, velho. Eu sei que aparentemente nós criamos, cada vez que a gente reencarna e aí a gente cria uma cópia da gente mesmo, por exemplo, naquele espaço você reencarna. Quando você reencarna, se você parar para pensar, é como se fosse uma célula que cria uma nova outra com as informações existentes, obviamente, e com alguma proteção através da cópia. A cópia, ela vem com algumas reações do aprendizado e com as partes novas, apesar de é uma célula nova, né? Ela traz a informação da sua presença, ela não pede a encarnação, a mesma coisa. Quando você encarna, você não pede o que você... Olha que interessante. A célula, quando ela é copiada, ela se copia, ela não perde as informações hereditárias dela. Ela mantém, só que ela leva e ela começa a ter novas experiências, quer dizer, com bactérias, com o processo. A mesma coisa acontece com a gente. Quando você reencarna, vem com você alguma parte de pessoa daquilo, está todo o conteúdo em você, inclusive da célula antiga e da anterior também, as tentativas, e parece que naquela cópia haver uma tentativa de evolução dela. Quer dizer, ela precisa aprender a se defender, ela precisa aprender a melhorar o que fazia. Já não é uma célula nossa hoje em dia, não é mais uma célula que existia, que veio de lá, no seu tataravô, que veio de lá o processo. Não é mais a mesma. Ela está muito mais forte. Ela já tem mais defesa, ela tem informação genética de coisas que estão acontecendo, ela está mais experiente. Tanto é verdade que tem as células eucariontes, as células procariontes, sendo as células eucariontes mais evoluídas, ela começou a usar outros, ela pegou outros serizinhos, aprendeu uma teoria que as células começou a usar outros seres e criou defesas com outros seres. Ela protegeu o núcleo Então, um monte de coisa está acontecendo na evolução física daquele serzinho que consegue se defender das coisas que estão acontecendo. A mesma coisa pode acontecer com a gente. A gente também está entrando em corpos melhores, cada vez mais aparentemente, aquele serzinho parece ter... Porque se você parar para pensar, você olha no microscópio, os seres parecem ter consciência, velho. Eles comem. É uma vida considerada a melhor unidade da vida. Eles se movimentam, eles se defendem, eles criam barreiras, eles fecham, e tem todo um processo ali. Dentro do mesmo princípio, nós também tentamos, nós somos inteligentes, nós nos esforçamos, nos protegemos, carregamos melhor as tentativas dos nossos, se reproduzem da mesma forma como a gente. E aí você tira... Agora, pense, a gente está falando da célula, do micro, nós falamos da gente, agora sai do corpo e olha a consciência. No mesmo princípio, será que a consciência também não é a mesma coisa? Ela está o tempo todo expandindo, se copiando, tentando, não só num lugar, vai para um outro, e até porque está tudo em evolução. Num processo do macro também. Aí você sai do espírito, olha a viagem, e vai para a questão do universo. Aí tudo isso você vai pensar. Será que das galáxias, que parecem células gigantes também, se você parar para pensar, com todo um sistema complexo nela, da mesma proporção,
parece que tudo meio que vai se copiando. Se você entende um sistema mais ou menos, tanto que os elementos, aparentemente, mesmo quando cai um meteorito que vem de fora, são os mesmos. A tabela periódica é a mesma. Aparentemente, todo o universo tem o mesmo elemento, os mesmos elementos. E por isso que talvez o mesmo processo está lá. Então, é muito difícil falar sobre isso, como eu falei, tá? É uma viagem muito grande, mas... deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir já para perguntas, é interessante, esse assunto muito interessante. Aí, como é que a gente poderia fazer, partindo desse princípio? Tem alguma coisa que poderia ser feito, a partir do momento que você entende isso, tem alguma coisa que muda no nosso conceito. A partir do momento que uma mônada, em um determinado ponto, adquire consciência sobre a existência de outras, não só aquelas que estão visualmente ao seu redor, como acontece dentro do corpo, com as células, como enxerga a outra. Estou falando com a conexão que talvez a gente tenha com outros lugares, seres que estão em outros lugares. Você concorda que cada célula está conectada a uma outra no nosso corpo? Que a gente depende do conjunto delas para que a sobrevivência exista? Então, você concorda que, na mesma proporção, nós estamos conectados uns aos outros no planeta da mesma forma? Que por exemplo, se uma célula adoece, ela pode transmitir um processo ali, vai transmitindo, aquilo passa a ser precisa até ser combatido, porque aquilo pode transmitir para várias outras. Você concorda que a mesma coisa aconteceu com a gente aqui? Observe que interessante. Uma pessoa ficou doente em Wuhan. O que aconteceu com o mundo todo? Começou a se contaminar. Os os organismos mais complexos, parecendo que são tão complexos como uma célulazinha que é super complexa, começaram todos a se contaminarem. Olha que interessante. Como nós estamos conectados não só pela doença, mas pela troca magnética do sistema. Você concorda que quando tem uma parte do corpo, quer dizer, uma parte do planeta mal, de alguma forma todo o planeta é afetado, todo o organismo é afetado,